Saudações, prezados e prezadas. Nesta semana, aos amantes do cálculo, vocês estão recebendo uma gravação linda. Não foi um encontro ao vivo entre nós, mas por meio da gravação, sim, vocês conferirão esse término da discussão fervorosa em cima de uma prova do Nobre Cabeça 2023.2. Como eu falava para vocês, no encontro da semana passada, nos faltaria discutir para fechar toda a pormenorização do tema derivadas em uma prova anterior do professor em questão, problemas que ele colocou nessa avaliação que eram contextualizados, aplicações de derivadas. E aí preste bem atenção. Se tu acompanhou meu último encontro, que eu gravei também com vocês e publiquei, em que vários probleminhas foram resolvidos, que estava nessa prova, 2023.2, Engenharia Elétrica, IFBA, Campus Paulo Afonso, beleza, muitos até fizeram essa prova, estavam lá, né, perfeito. Você compreendeu bem minha discussão aqui e demonstração sobre a regra da cadeia, esses dois últimos problemas, este que você vê na tela, e este outro, que foi uma questão bônus que o professor colocou, tá? E ela valia um ponto mesmo, porque era uma questão hiper fácil, tá bem? Na verdade, toda a prova é muito fácil, tá, gente? Vocês devem estar percebendo aí que o que está faltando é um plus na base de vocês, uma revisão forte de matemática básica, além de um estudo que vire rotina em termos de cursar cálculo 1, tá? Quem vai fazer cálculo 1 bem feito, não pode se dar aí o mérito, entre aspas, de passar semanas sem estar estudando alguma coisa em termos de tal disciplina. Tá bem? Todos os cálculos e as álgebras, as equações diferenciais que estarão no ciclo básico do curso de engenharia em qualquer lugar desse mundo. Então, beleza, eu vou aqui discutir com vocês esse problema. Preste bem atenção passo a passo na resolução, tá bem? É uma questão que, para quem sabe derivada e regra da cadeia, vai desenvolver bem, mas aí precisaria, durante a resolução, de uma lembrança de um tópico de geometria lá do 9º ano do ensino fundamental maior, ou mesmo do ensino médio, semelhança de triângulos. Teria que lembrar dessa questão, tá? Isso está na prova porque o professor deu condições de vocês terem capital intelectual durante a matéria para realizar o problema. Então vamos lá? Simbora! Olha o que diz o exercício aqui, ó. Considere o escoamento de água através de um funil cônico. Peraí, quando você lê isso daqui, já fica aí ligado com a estrutura de problema de enunciado que envolve geometria. Vamos continuar. Aí ele diz, esse escoamento está ocorrendo a uma velocidade de 3 decímetros cúbicos por segundo. Tá? Então, a cada segundo, nesse funil cônico, olha minhas mãos se mexendo aqui, tá? A cada segundo, 3 decímetros cúbicos estão escoando. Lembre-se que 1 decímetro cúbico, vou colocar aqui essa lembrança para vocês, ó. 1 decímetro cúbico, isso equivale a quem lembra? O quê? 1 litro. Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Guarda essa lembrança aqui, tá? Isso costuma cair também em Enem, por aí vai. De igual modo, aqui, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Beleza? Então, apesar da unidade da velocidade ser dada em decímetro cúbico a cada segundo, se você lembrar o que representa o decímetro cúbico em termos de capacidade, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e outras unidades de medida elevada a 3 são unidades de volume. E essa relação é a relação entre unidade de volume e unidade de capacidade. A capacidade de um recipiente é L maiúsculo litro, ml mililitro. Você pode ter 1 litro, mililitro, quilolitro, decalitro, hectolitro. Então aqui só lembrando para vocês a relação entre unidade de volume e de capacidade. Que para resolver a questão não precisaria não, tá? Mas aqui uma recordação rápida para vocês. Printem aí, guardem esse fato. Normalmente o decímetro cúbico e o metro cúbico aparecem muito em exercícios envolvendo aí volume e capacidade do recipiente, tá? Então, os decímetros, milímetros, centímetros, metros elevado a 3, eles estão indicando unidade de volume.
Já o Lzão, o Mzinho, Lzão, mililitro, litro, estão indicando capacidade. E curioso isso, a cada 1 decímetro cúbico eu tenho 1 litro. Então perceba que a velocidade de escoamento aí no funil cônico dessa água é de 3 litros a cada segundo. Você podia recordar disso aí bonitão, tá? Que, repito, é só para enriquecer o conhecimento de vocês. Quem lembrava que lembrou, quem não aprendeu. Relação entre unidade de volume e de capacidade. Mas que para resolver a questão não precisaria. Deixa eu apagar aqui agora e bora voltar. Então, logo quando ele fala isso para mim, até esse ponto, e eu estou resolvendo uma prova, um problema que envolve cálculo de derivada, cara, ele me dizer isso aqui já me diz muita coisa. Porque, perceba, considere o escoamento de água através de um funil cônico a uma velocidade de 3 decímetros cúbicos por segundo. Escoamento quer dizer o quê? Saída. Boa. Tá passando líquido e tá saindo. E a uma velocidade que é de tanto... Peraí, pare tudo. Quando ele fala 3 decímetros cúbicos por segundo, isso é uma taxa de variação. Porque a cada segundo está havendo uma saída de 3 litros. 3 decímetros cúbicos nesse funil cônico. Então, quando ele fala da velocidade em um cenário de escoamento, tem movimento acontecendo, tem variação, tem taxa de variação. E aqui você já podia colocar a primeira informação do problema nessa leitura. O que você poderia escrever? Olha isso. Que a derivada, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, que está em segundos, é de menos 3. Por que o sinal negativo? Tá lendo a questão, é uma questão contextualizada, é a aplicação. Já começa a colocar os dados logo, tá? Depois tu parte para a modelagem matemática. Por que negativo? Porque é velocidade de saída. Tá? Não está computando para mais, está computando para menos. Olha que lindo. Então, essa é a primeira informação que eu podia já colocar no meu problema, do que eu li. Vou continuar lendo o restante. Se o raio da base do funil é de 12 decímetros e a altura é de 24 decímetros, tá me dando dados aí de como é ser funil cônico. Daqui a pouco a gente vai desenhar ele, vai ilustrar a situação e começar a interpretar mais raciocínios do exercício. Aí ele continuou. Calcule a velocidade com a qual o nível de água está descendo. Pronto, para aqui agora. Calcule a velocidade com a qual o nível de água está descendo. Ponto 2 do exercício. Consigo colocar aqui um ponto 2. Por quê? Calcule a velocidade com a qual o nível de água está descendo. Eu tenho um cenário que é uma outra taxa de variação. Eu quero, diante das medidas que ele me deu, raio da base do funil, 12 decímetros, 24 decímetros a altura do funil como um todo, calcule a velocidade com a qual o nível da água está descendo. Cara, isso é muito interessante. Eu já sei a velocidade de escoamento da água. Mas e o nível dela descendo? Ela desce com a velocidade e ela descendo, percebe as mãos se mexendo? Tá aqui o funil, eu vou desenhar já para vocês. A água está descendo, numa velocidade que eu já sei. Pronto. Aí eu quero saber agora o nível, a que nível a água está descendo. Então, a água está lá no funil, ela está numa altura. Ela desce com velocidade. Conforme ela vai descendo, o nível no funil vai variando. Eu quero saber a velocidade desse nível de água descendo. Perceba que esse cálculo tem a ver com a altura da água que eu estou observando no funil. Olha que lindo. Mas, para fechar esse pedido, é o que ele fala. Quando o nível estiver a 6 decímetros do topo. Pronto. Essa estrutura de enunciado no segundo período frasal do enunciado como um todo te deu tudo o que tu precisa para poder fechar o passo 2 de organização dos dados. Aí, para você definir agora a próxima taxa de variação que você quer descobrir, o que é muito sugestivo nesse exercício? Que você monte esse cenário para extrair o dado que ele te forneceu aí e seguir calculando o que ele te pediu. Depois que tu montou o cenário e viu o que você tem que achar, escreva aquele símbolo que indica o que você tem que achar, como se fosse uma letrinha, uma incógnita. E aí tu sabe como modelar em cima do que você separou dos dados. Problemas contextualizados
serão muito mais tranquilos se você primeiro for colocando os dados bonitinhos e organizando eles. Então olha para cá agora. Vamos colocar aqui a simbologia, tirar um pouco o zoom. Nesse passo 2, bora botar um funil. Bora montar um funil. Então, tá aqui a boca do funil. Deixa eu desenhar a boca aqui para vocês rapidinho. Olha que lindo! Vamos colocar os dados. Tá aí meu funil desenhadinho. Vamos colocar os dados que ele deu pra gente e interpretar o que ele tá pedindo. Então, ó, se o raio da base do funil na questão é de 12 decímetros, vai lá. Qual a altura que ele deu? Vá lá e marque a altura. Tudo está em decímetro, tá? Então não precisa se preocupar aí de estar convertendo unidade uma com outra. Aí você leu a estrutura do que ele te pediu. Olha que massa! Se o raio da base do funil é de 12 decímetros, colocou lá. Lembre que o funil é cônico, ele está invertido, a base está lá em cima. E a altura é de 24 decímetros, marcou também a altura do cone todo. Calcule a velocidade com a qual o nível de água está descendo. Eu quero uma taxa de variação. Só que no nível da água descendo. Então, bora lá. Estou esboçando aqui. Deixa eu baixar, subir, trocar aqui o piloto. Bora ver o que eu quero descobrir nesse momento. Ó. Tá lá, o nível da água está descendo. Está descendo o nível da água. A água está lá em cima, em algum ponto, e ela vem descendo. Aí aqui tem um nível. Ela vai descer mais um pouco. Tem outro nível, outro nível, outro nível. Essas setinhas indicando os níveis que a água vão estar assumindo conforme ela vai escoando lá para baixo, pelo buraquinho do funil lá embaixo. Então, o que ele pede, olha que massa isso, a velocidade com a qual o nível de água está descendo. Você já sabe, nós já sabemos, que a velocidade com que a água desce, em função do tempo, que ele falou no início da questão para a gente, é de 3 litros por segundo. Então, a taxa de variação de menos 3. Menos porque está saindo, não estou acrescentando, não está aumentando, está diminuindo. Pronto. E agora ele pede a velocidade com a qual o nível de água está descendo. Então, quero saber a variação no nível da água que eu vou observando no funil. Se eu quero saber o nível que vai variando na água que eu estou vendo descendo no funil, então eu estou preocupado em saber a altura que a água foi assumindo ao longo do escoamento. Nesse passo 2, o que eu sei que eu quero descobrir? Eu sei que eu quero descobrir, então, a taxa de variação de H. Quem é esse H para mim? A altura que a água foi assumindo ao longo que ela foi descendo. Só que, veja, calcule a velocidade com a qual o nível da água está descendo. E ela está descendo com base em que variação que está ocorrendo? O tempo de novo, né? O tempo está passando, ela está descendo. Se eu parasse o tempo, tudo congelasse, não estou vendo mais nenhum cenário. E nesse caso, eu quero a taxa de variação desse H, que é a altura da água, que é o nível dela, em relação ao tempo. Essa é sua interrogação. E esse é o ponto-chave do problema. Que se você não conseguisse interpretar, você ia ficar rodando onde eu tenho que chegar com o exercício. Então, uma vez que você monta o cenário, a estrutura do problema, entender o que ele está pedindo, a velocidade com qual o nível da água está descendo. Peraí, se eu quero observar o nível da água descendo, eu estou marcando as alturas que a água foi assumindo ao longo do escoamento. Então, quero a taxa de variação da altura em relação ao tempo, que é o tempo que leva para poder a água sair. Olha que massa, eu ponho interrogação aqui, ó, no meu passo 2, indicando o que eu quero descobrir. Ainda no exercício, nos foi dito que ele quer que você calcule isso quando o nível da água, o nível dela, estiver a 6 decímetros. De onde? Do topo. Que está aqui, ó. Então, se a altura toda está em 24 decímetros, vou pegar a borrachinha aqui, ó, tirar um pouco do excesso. A água está descendo, beleza pura. E eu quero saber qual era a velocidade do nível da água que estava sendo assumido na altura dessa água descendo, quando o nível dela estava a 6 decímetros do topo. Peraí, se todo funil tem 24 decímetros, 6 decímetros do topo quer dizer que eu estou aqui na distância do topo? Pego o 24, que é o total, tiro 6 e marco o meu 18.
Aqui seria meu 18. Porque o 18 somado com 6, eu chego em 24. Então a água desceu até esse nível aqui, ó, marcando um xizinho com a cor abóbora. Desceu até esse nível, peraí, qual era a velocidade nesse ponto do nível da água que estava descendo? Qual a velocidade com a qual o nível da água estava descendo quando eu já desci 6 decímetros do topo? Prontíssimo, tá? Então, você guardou esses dados aqui bonitinhos. Você sabe o que você quer descobrir, tá aqui minha seta abóbora. Agora eu tenho que achar a taxa de variação da altura da água descendo no funil em relação ao tempo, tá? Lembre que todo esse cálculo vai ter a ver com volume. Você vai ter que lembrar, né? Bora passo 3 aqui agora. Olha que lindo. Vou botar aqui pro lado. Passo 3. Qual é o volume de um cone lá do seu ensino médio? Isso mesmo, 1/3 da área da base vezes a altura. Olha o H aparecendo aí que você quer atacá-lo daqui a pouco. Para calcular o que ele pediu, o que você tem que achar está no passo 2. Já conseguiu modelar isso. Olha o H aparecendo aí, tá? Lembrando que esse cálculo de volume tem a ver com o cálculo de volume de um corpo redondo. O cone não é um prisma. Cilindro é um prisma. Lembra o conceito de prisma do ensino médio. Planos paralelos que formam tampa e base, e a conexão das bordas por vértices desses planos paralelos formam um sólido. Isso é prisma. Tá? Mas se eu não tenho planos paralelos, nesse caso, observe que o cone ele não tem um plano por baixo, nesse caso um cone invertido com a tampa lá na base, no topo. Tá? Mas você pode observar que o cone ele é um corpo redondo extraído do cilindro. Se eu pegar a tampa de um cilindro, marcar o centro da circunferência lá no topo e sair contornando a conexão com a base, geometricamente a gente extrai 1/3 do volume do cilindro. E qualquer prisma tem seu volume dado pela área da base vezes a altura. Isso vem do princípio de Cavalieri, uma demonstração linda no ensino médio. Tá? Assim como o cone, também pirâmides tem seu volume dado como 1/3 da área da base vezes a altura. Isso porque pirâmides, você pega um bloco retangular, tipo, pensa num cubo, aí você pega a tampa do cubo, o plano da tampa, um quadrado, marca o centro dele e conecta o centro aos vértices da base, tá? Desse cubo, você extrai uma pirâmide. Perfeito. No caso do cone, você tem uma extração do cilindro. Tá bem? Aqui lembrando um pouquinho de detalhes do ensino médio, depois vocês vejam lá, quem está mais com dificuldade lá do ensino médio, nessa parte de geometria espacial. E aí você, no passo 3 desse exercício, lembraria do volume do cone. Onde é que eu vou achar a variação na altura em torno do tempo da água? É a altura de água dentro de um cone. E isso tem a ver com o espaço preenchido dentro do cone. E o cálculo que a gente usa para obter a medida do espaço interno no objeto é um cálculo de volume. E aqui você lembra, né? Você colocaria aqui bonitinho. Então, esse volume do cone é dado por quem? 1/3 π r ao quadrado, que é a área do círculo, que está lá na tampa, né? Que está invertida aqui. A base está como se fosse a tampa do seu funil. Aqui o funil é um cone invertido, lembre disso. A área do círculo é formado... Quem é o círculo? Lembra disso? A região plana limitada pela borda circular, que é a circunferência. Lembra lá de Arquimedes e Siracusa? Área para a base desse cone que está no topo. O funil é um cone invertido. πr ao quadrado vezes a altura. Desça aqui comigo um pouquinho, ó, e comece a refletir. O volume desse cone, 1/3 πr ao quadrado vezes h. Beleza. Eu tenho que ver uma maneira de chegar em h. Eu sei quem eu posso relacionar com esse v? Sei, o dado número 1, a velocidade de escoamento. Assim que comecei a colocar água no funil e a água chegou até a borda e depois começou a escoar, a água até a borda e começando a escoar me indica o volume de todo o funil. Escoamento vai ocorrendo, a taxa de variação na velocidade de 3 litros por segundo. Como está escoando, é menos 3. Perfeito. Perceba que se eu for derivar aqui o volume em termos do tempo, isso vai estar coincidindo com a derivada da velocidade em termos do tempo de escoamento lá. Porque é a água que está dentro do funil. Dentro do funil é o volume dele.
Olha que massa isso. Agora continua comigo. Se eu for aplicar a derivada aqui, eu tenho um probleminha. Porque nesse ponto, meu volume V, lembrando lá do ensino médio, ele é um volume para o cone que está em função tanto de R, raio da base desse cone, quanto da altura dele. Eu tenho duas variáveis que eu devo utilizar para achar o volume desse meu funil cônico. Então, qual é o raciocínio que você vai ter agora? Peraí, pare tudo. Eu tenho que ver a maneira de deixar essa fórmula do volume do cone toda em função só de H. Então, eu tenho que achar uma maneira de relacionar R raio lá da base que está na tampa, o funil invertido, com a altura. Relacionar raio com a altura. Tem como você fazer isso? Tem! Por semelhança de triângulos que vai acontecer aqui. Volta para a minha figura que está aparecendo aí linda, ó. Se eu vim aqui tirar um pouco do excesso do que eu escrevi, do nível da água, observa isso aqui, ó. Eu tenho um raio lá da base do meu cone, que é invertido, porque é um funil, vale 12. E eu sei que eu vou ter um raio também aqui, ó. Nessa altura, vou chamar de R, que é o raio do nível de escoamento da água que a questão me deu. Ela disse para você achar esse valorzinho lindo aqui, ó, taxa de variação da altura em relação ao tempo, quando o nível da água estiver a 6 decímetros do topo. Então, já desci com a água a 6 decímetros, estou com essa altura aqui linda, ó, 18. É o que falta para escoar. Já estou a 6 decímetros do topo. Só quando eu estou a 6 decímetros do topo, que faltam 18 para terminar de escoar, a altura total do cone 24, qual o raio nesse ponto? Tá? Veja que o raio vai variando conforme a água vai escoando. A água está lá na borda, eu tenho toda a base do meu cone invertido com raio 12. Ela foi escoando, eu tenho vários níveis de raio que eu posso sumindo, porque o corpo é arredondado. Aí nesse cenário, olha o que está acontecendo aqui, ó. Nesse cenário, deixa eu tirar um pouco aqui do excesso da minha escrita. Olha o que ocorre nesse cenário. Você observa aqui a geração de dois triângulos. Você tem esse triângulo grandão que estou passando aqui o contorno azul nele, que vai até lá a parte de baixo do cone como um todo. E tem esse triângulo menorzinho aqui formado, ó, em que a base desse triângulo seria R. A altura dele, 18. A altura do triângulo grandão todo, 24. E note esses triângulos. A gente pode falar que eles são triângulos semelhantes. Primeiro, aqui, raio e altura formam o ângulo reto do cone. Lembra disso lá atrás, no ensino médio. Se esse raio aqui R, ele é paralelo ao raio de cima, porque a água está escoando, e o nível vai ficando paralelo um ao outro, normal, o limite da altura, eu tenho também ângulo reto aqui. Se esse R e 12 são paralelos, reto, reto. Altura com raio perpendicular, lá no seu cone. Aí você tem mais aqui, olha isso que está acontecendo aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, por exemplo, em rosa, é o mesmo ângulo aqui para o triângulo grandão. São ângulos correspondentes, porque tem uma paralela do raio da base e o raio Rzinho. Além disso, veja que esse ângulo aqui na ponta, pintar ele aqui para vocês e botar uma cor laranja nele aqui, ó. Esse ângulo aqui na ponta do triângulo lá embaixo é um ângulo tanto para o triângulo menor quanto para o maior. Aquele caso universal de semelhança, caso ângulo-ângulo. Quando dois triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Que lados? Os correspondentes. Altura com altura, hipotenusa com hipotenusa, já que são triângulos retângulos aqui, né? O cateto da base com o cateto da base. Você pode colocar as medidas em proporção. Ou seja, esse nível vai caindo proporcionalmente. O raio da nova altura da água, ele está em proporção com o raio da tampa. Triângulos se formam de forma semelhante aqui. Beleza, tinha que lembrar esse dado aqui, lá do seu ensino médio, bem como fundamental, do 9º ano. E olha a perspicácia do exercício. Essa foi a questão mais linda da prova, tá? Quando tu chegou no ponto 3, ir atrás do volume do sólido, do seu cone, porque aí você atingiria a altura que ele está pedindo, que está lá no volume, e se tem água lá dentro, só volume. Água lá dentro, só volume. Tudo indica volume aí também. Aí você chegar nesse cenário, que tem R e H. Para mexer com volume tendo RH, eu não consigo derivar como eu conheço. Aí eu teria que usar a derivada parcial, porque V, volume, está em função de duas variáveis, Rzinho e Hzinho. Mas se eu quero derivar em função só de Hzinho, para ver quem é essa taxa de variação, com um descimento da água já em 6 decímetros,
eu tenho que ver a maneira de colocar esse volume todo em função de H. Para quando derivar ambos os membros, eu ter que substituir em V, que eu já sei do passo 1, tá? E isolar minha taxa de variação em H com respeito a T. Então R tem que sair daqui. Como é que R vai sair daqui? Se eu consigo colocar R em função de H. E diante dos dados do problema, você consegue fazer isso. Aí, posto esse cenário aqui montado para vocês, onde eu vou conseguir colocar R em função de H, bora aqui para o lado. Eu já coloquei o esquema bonitinho, maiorzinho para a gente. Ó. Olha que lindo aqui. Deixa eu colocar aqui na cor preta. Eu sei que aqui em cima tem 12, aqui é 24. Aqui é a minha altura H, que está a 6 decímetros do topo. Lembre disso? Lindo, lindo, lindo. O que é que ele falou mais para a gente? Esse carazinho é o meu Rzinho. Rzinho quando eu estou à altura do topo. Eu sei que essa altura do topo aqui na questão vale 18, porque ele já falou no exercício que estou a 6 decímetros do topo. Olha que massa isso. Então, aqui eu vou poder aplicar proporcionalidade entre as medidas pela semelhança. Por quê? Eu fico com a altura aqui, que é perpendicular com o raio, vale 24. O ângulo que está aqui, pintar ele de preto bonitinho, ó. Veja que esse ângulo aqui no vértice A, marquei alguns vértices para ficar mais clara a semelhança para vocês, e lembrança do ensino básico, ele é um ângulo para os dois triângulos, o triângulo AB1C1 e o triângulo AB2C2. O ângulo que está aqui ó, em B1, no triângulo menor, é ângulo reto também, porque está na perpendicular entre o raio horizontal e a altura vertical. Isso acontece no cone, lembre disso. Aí o que eu posso falar aqui lindo, ó, o triângulo AB1C1, ele é semelhante ao triângulo AB2, na mesma ordem, C2. Qual o caso de semelhança? Caso mais típico que há, ângulo, ângulo. Existem 3 casos gerais de semelhança, tá? Ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo, lado. Se você lembrar sempre do caso ângulo, ângulo, você resolve tudo. Esse caso sempre vai acontecer. Isto é, tem um triângulo que tem 2 ângulos que são os mesmos 2 ângulos em outro triângulo. Então, os triângulos são ditos semelhantes. E aí, os seus lados correspondentes estão em proporção. E aí, você pode vir aqui e escrever o seguinte, ó. Por exemplo, se eu pegar o lado que mede Rzinho, começando pelo triângulo menor, comparar o menor com o maior. Se eu pegar o lado que mede Rzinho, esse lado Rzinho, ele está para 12, que é o lado correspondente do triângulo grandão. Porque tanto Rzinho quanto 12 estão opostos. Eles, ambos estão opostos ao mesmo ângulo que aqui no vértice A. Então, Rzinho está para 12, assim como... Aí eu pego agora outra medida no triângulo menorzinho. Como eu quero achar R em função de H, eu vou mexer com a altura agora. E aqui, observe, a altura H no triângulo menor, ela está envolvendo o lado que tem um ângulo no vértice A e um ângulo reto. De igual modo, no triângulo maior, qual é a medida, a altura, que também está envolvendo o ângulo no vértice A e o ângulo reto lá em B2, 24. Perfeito. Então, você foi e escreveu a altura Hzinho do menor sobre a altura no triângulo maior. Aqui está a proporção, para quem não lembrava disso, tá? Então, uma medida no triângulo menor, beleza, está em proporção com uma correspondente no triângulo maior. Outra medida no triângulo menor, aqui o Hzinho, está para outra correspondente no triângulo maior. Igualdade entre frações é o que dá a sua proporção. Dizer que R está para 12, assim como H está para 24, dizer que eu tenho medidas em proporção. Esta é a proporção, lembre disso. Assim como 1 está para 2, é igual a 5 para 10. Frações com números diferentes, mas que têm o mesmo resultado, que estão em proporção. Acabou-se. Deixa eu tirar aqui agora essas setinhas. E aí você viu como colocar R em função de H. E depois substituo o meu H lá na frente. Depois de fazer a derivada. Depois de fazer a derivada, eu tenho que descobrir que eu já coloquei lá no 1.2. Tá? Daqui que eu descubro meu R ou meu H, que eu fosse isolar, por exemplo, aqui, tá? Como eu quero R em função de H, então eu vou isolar R. Para deixar minha fórmula do volume toda em função de H e achar a derivada que ele me pediu. Então meu Rzinho fica como aqui? O 12, que multiplica H, matemática básica, sobre 24. 12 está dividindo, vai multiplicando aqui, multipliquei ambos os lados por 12, acabou-se. Quem é meu R lindo? R é igual a H sobre 2. Simplificando aqui o 12 com o 24. Dividir por 12 em cima e embaixo. 24 é o dobro de 12, então tranquilo. Chego lá em RH sobre 2.
Fez isso? Pronto. Voltou lá para o seu passo 3. Substitua. Quem é o seu volume? Tá mais para baixo. Ó. Quem é o seu volume desse cone lindo que tem líquido lá dentro? Por isso pensar em volume, porque tem líquido lá dentro. Então lembra da fórmula volume. Como é que eu atingiria essa altura que a água está escoando? Lembrando do volume. Que a água está precisando de um ambiente tridimensional. Volume. Então, 1/3. Π. Meu R é H sobre 2. Substitua, ele é ao quadrado. Lindo. Vezes H. Então, para o cenário desse funil cônico, e com os dados do passo 2, eu consigo pegar a fórmula do volume de um cone e colocar tudo em função de H. Arrume aqui mais um pouco e derive. Então, aqui, arrumando um pouco minha expressão ainda, eu tenho 1/3. Π fica H ao quadrado. Aqui fica com 4 no denominador, distribuindo a potência vezes H. O quadrado de H sobre 2, H ao quadrado, distribui a potência em cima e embaixo na fração, H ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Pronto, bora organizar mais um pouco, ó, simplificando. Aqui eu ficaria com π, 3 vezes 4, 12, acabou-se, e H ao cubo. Então, multiplicando as frações, tudo multiplica aqui, tá? 3 vezes 4, 12, acabou. 1 vezes π, π. E aí o π vezes H ao quadrado vezes H, fica o π vezes H ao cubo. H ao quadrado vezes H, H ao cubo. Olha o que você acabou de obter, gente. O que você precisava nesse exercício. Relacionar V de volume apenas com H de altura. Porque aí, aquela taxa de variação que ele pediu, dH por dt, notação de derivada de Leibniz, você consegue atingir nesse ponto aqui, lindamente. Olha que massa isto. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou derivar ambos os membros. Vamos derivar ambos os membros, aplicando lindamente regra da cadeia. Eu sei quem é a derivada de Vezão, que é a velocidade de escoamento da água, que tem a ver com o volume, porque a água dentro de um sólido, escoamento dentro de um sólido. Que eu sei o volume. Acabou. Na hora que eu aplicar a derivada em ambos os lados, com respeito a t, eu vou ter que substituir em dv dt, e o meu dh dt, eu também irei obter isolando. Eu sei quem é H para substituir no lugar de H? Sei. Qual é a altura do topo que a água está escoando, que eu tenho que calcular o nível dela? A altura é de 6 do topo. Se o topo, toda a altura do funil, é de 24 decímetros, estou a 6 do topo, estou em altura 18. Já estava lá o nosso modelo do passo 2. Então, bora derivar aqui os dois lados. Ó. Vou voltar com o meu piloto. D, usando Leibniz. Lembra, regra da cadeia, use Leibniz. D aplicado a V com respeito a T. Vou aplicar também no outro lado. Notação de Leibniz. Olha que bonito. Prontíssimo. Você está aplicando derivada em ambos os lados com respeito ao tempo. É o que você tem no exercício. Parou e refletiu. Eu quero chegar em dH dt. Então, bora desenvolvendo. Aqui eu vou ficar com dv dt. Depois eu poderia substituir por menos 3. Se liga aí. E do outro lado, constante sai. Vou derivar constante vezes parte variável. Então, constante pode sair. Lembre disso. Propriedade de derivada. Derivar constante k vezes parte variável é deixar a constante quietinha e aplicar a derivada na parte variável. E eu ficar com d dt lá em h elevado a 3. Lindo, lindo. Derivando com notação de Leibniz. Quem é dv dt que você sabia da questão? A velocidade de escoamento que eu dou na questão. Eu sei que substitui aí. Eu sei que essa velocidade de escoamento tem a ver com o volume do sólido. Porque tem água lá dentro do funil, desde a tampa lá, que é a base invertida do cone, e água descendo. Então o volume se relaciona aí com a velocidade de escoamento. Porque tem água dentro de uma região tridimensional. Esse cara tem para mim é o menos 3. Substituo. Para cá agora aqui o π sobre 12. E quando for derivar aqui vai acontecer o quê? Vamos lá. Derivada de h ao cubo em relação a t. Então vai cair o 3, regra da potência. H ao quadrado. E o meu dt?
vai continuar aparecendo, indicando a derivada que você fez. Então, quem é D sobre dt é uma simbologia de derivada em notação de Leibniz. Taxa de variação de h ao cubo com respeito a t. Apliquei. Beleza. Cai 3 multiplicando, subtraiu em cima. 3h ao quadrado. Mas esse d dt vai ficar onde aparecendo? Ele fica num cantinho encostadinho na letrinha que você aplicou ele. Igualzinho como ficava aqui, ó, em termos de dv. Botar assim com um tracinho, né? Igualzinho como ficava aqui, ó. Quando aplicou com respeito à vezão. Apliquei com respeito a h, ficaria dh sobre dt. Só que h está ao cubo. Então, derive. Cai 3, beleza? H quadrado. Aqui em vez, se eu derivo vezão apenas, derivei vezão apenas, daria 1. Só que o d fica aplicado à vezão, indicando a taxa de variação que você calculou. Então, quem é dh ao cubo dt? Derivo, normal, beleza, com respeito ao tempo. 3h quadrado. E fica o d aplicado ao h, que foi o seu alvo de taxa de variação. A variação foi em quem? Não foi em h? Fica lá, dh dt. Continue. Aqui você viu que vai dar para descobrir o que ele pediu. Tá? Aqui eu vou poder simplificar rapidinho. Ó. Deixa eu baixar sempre trocado de piloto. Simplificou aqui. Aqui menos 3. Então ficar com π. Dividir por 3 aqui em cima e embaixo. Fica com π sobre 4. Tá? Dividindo por 3 em baixo, tudo aqui multiplica. Tá? Então 12 por 3 ficou 4 aqui, bonitinho. No lugar do seu h, eu sei quem é o meu h. Eu sei quem é meu h. Eu sei quem é o meu h. Coloque lá. Agora você substitui. Vem lá em cima comigo no exercício. Ó. Lá no enunciado, que lindo. Ó. Calcule a velocidade com a qual o nível de água está descendo quando o nível estiver a 6 decímetros do topo. Pronto. Já desses 6 decímetros, meu h que eu usei no exercício para fazer a semelhança todinha, que estava aqui, quem era? O 18. Calculou tudo, colocou R em função de H. Lá embaixo agora, depois que derivou, que está desenvolvendo, você vai substituir seu H. E aí consegue achar o dH dt. Já sabia que era um H. Só que você lembrou? Opa! Meu volume eu tenho que achá-lo em função de H apenas. Para quando derivar, ficar só H aparecendo. R não pode estar aparecendo aí, só não consigo achar a taxa de variação com respeito a H. Vai ficar um R aparecendo ainda. Então fez isso, desenvolveu a derivada, agora é a hora de você vir e substituir o valor de H que você já sabia da questão. Muito bem, bora continuar aqui. Ó. Então, menos 3, vou fazer continha nesse lado aqui logo, tá? Π aqui fica 18 vezes 18. Veja, não vou calcular logo, fazendo bem passo a passo matemática básica, olha que massa essa parte. Eu não vou calcular logo 18 vezes 18. Eu vou abrir a potência. Quanto é 18 ao quadrado? É ele vezes ele. Eu deixo armado porque eu vou conseguir simplificação ainda com esse 4 aqui embaixo para aí. Ó. Você consegue simplificação. Tá? Então, sem calculadora, fazendo continha na hora da prova, ou no concurso, tu consegue achar caminhos mais rápidos. Então, sem fazer contalhada, simplifica. Aqui eu vou poder fazer o seguinte. Ó. Piloto abóbora. 18. Posso dividir por 2. O 4 também por 2. Fico com a expressão aqui. 9, e aqui embaixo 2, e aqui outro 18, e o dH dt. Ainda nesse ponto, observe, eu dividi por 2 em cima e embaixo, tudo multiplica, perfeito. 18 por 2, 9, 4 por 2, 2. Mas eu poderia já simplificar também agora o 18 com esse 2 também, me sobrando apenas 9 ali. Agora 18, que ficou lá quietinho da potência, por 2, vai dar no 9. Então, tranquilo, venho aqui agora, faço mais uma simplificação, e já coloco ali meu 9. Precisei multiplicar 18 vezes 18 para depois ir dividir por 4? Não. Simplificando aqui rapidinho, 4 ali capou o gato. Então, deixar 18 ao quadrado dividido por 4, na verdade, é terminar com 9 vezes 9. Olha que lindo. E aqui, o menos 3 igual a π. Aqui, o 9 vezes 9, vou multiplicar logo aqui, 81. dH dt. E aí, isole seu dH dt agora e simplifique mais um pouco, ainda vai ser possível, tá? Já viu aí, né? 81 e 3 são múltiplos. dH dt vai ficar como? Menos 3. Tudo dividido por 81π. Posso simplificar ainda? Sim.
dH dt. Por 3 em cima e embaixo, ó, menos 1 e embaixo 27. Ou seja, pare tudo. Olha o que você acabou de obter. A velocidade com que a altura da água está descendo. O nível da água, a altura dela está descendo em respeito ao tempo. Quando eu já estou a 6 decímetros do topo, então com a altura 18, é de menos 1, 27 pi avos. E isso como, meus prezados? Decímetro por segundo. Aqui é o nível da água descendo em decímetro por segundo. Veja que não é decímetro cúbico por segundo, porque eu não estou no volume. Observe isso. Eu estou em decímetro por segundo. Quando já desci 6 decímetros do topo, estou a uma altura 18. Nesse nível de escoamento da água, quando a água está descendo o nível e chegou no nível de 18 decímetros em altura, a velocidade com que ela está escoando é de menos 1 sobre 27 pi, não use pi igual ninguém, termine com pi, decímetro por segundo. Esse é o nível com que ela está escoando quando está a 6 decímetros do topo. Acabou o exercício. Olha que questão massa. Eu vou subir aqui rapidinho para vocês verem um detalhe com respeito ao passo a passo, tá, gente? Se você não usasse esse passo a passo para resolver, dificilmente você iria terminar esse exercício. Muito dificilmente você terminaria. Então, primeiro passo lindo, ó. Escrever uma taxa de variação que ele deu para você. dV dt é menos 3. A água saindo é negativo. Você água entrando era só 3 positivo. E ilustrar o cenário com o funil. 3. Como é que eu acho essa taxa de variação que eu marquei em amarelo? O que é que eu tenho que descobrir? No passo 2, você colocou que você tem que descobrir. Sem saber o que você quer descobrir, do ponto de vista de derivada, não faria mais nada. Ficaria preso no passo 2 e não saia disso. Aí se eu quero achar a taxa de variação da altura com respeito ao tempo, que é o que ele me pediu, então lembra onde é que eu tenho que achar essa altura. Onde é que eu consigo achar a altura para poder derivá-la em função do tempo? É lembrar do volume. Aí vimos aqui no passo 3, colocamos o volume do cone. Lá no volume do cone eu tenho como pegar essa altura H. Colocou o volume do cone. Viu que ele carrega Rzinho em H. Mas aí eu tenho um Rzinho quando for derivar os dois lados. E substituir dV dt por menos 3. Velocidade de escoamento se confundindo com o volume do objeto. Porque a água lá dentro está escoando, beleza. E a água lá dentro escoando ocupa um volume, um espaço. Então a velocidade de escoamento se confunde com o volume lá interno do objeto. Perfeito. Quando eu for derivar ambos os lados com respeito a t, eu vou ter um probleminha. Que é esse R aqui. Eu só consigo achar apenas dH dt tendo apenas H. E derivar ambos os lados. Um lado só Vzão, um lado só Hzinho. E aí, perfeito. Tá? Recorde-se nessa questão, se você não lembrasse de semelhança, não resolvia. Não ia colocar V em função só de H para poder derivar, no caso desse exercício lindo, e usando Leibniz, chegar em dH dt. E acabou-se. Então, foi uma gravação bem minuciosa, um pouquinho mais longa, mas explicando em detalhes cada etapa do exercício. A próxima questão, que é algo muito simples, vou responder para vocês na próxima gravação. Ela é muito mais fácil que essa que eu acabei de resolver, tá? Essa questão aqui exigiu muito mais de vocês. Considero que foi a melhor da prova. Era simples, mas exigia uma série de perspicácias de raciocínio. E esses passos 1 e 2 eram decisivos para você chegar no 3. Passos 1 e 2 eram decisivos. No 3, era só lembrar de colocar a V totalmente em função de H, pela semelhança, e acabou-se. Aí derivava depois, tendo só Vzão e só Hzinho, acabou. A questão bônus que ele colocou para vocês aí, ó, vou colocar aqui para baixo, dá um zoom nela. Essa questão bônus, gente, não tem nada para ser feito, tá? Ela é muito simples. É só derivar a função que ele deu, pegar a derivada, colocar t igual a 2 e dar a resposta. Porque lembra que taxa de variação é o mesmo que derivada. Acabou-se, tá bem? Então tá aí, exercício lindo para vocês. Para mim é o melhor da prova. Nessa prova que foi a prova de 23.2 com o professor Cabeça. É isso, gente. Um abraço.